Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Pode ser sentado no nome do Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Como é precioso esse momento de adoração, de rendição ao Senhor nosso Deus, não é verdade? Ou seja, não há melhor lugar para estar do que na presença do Senhor nosso Deus. É ou não é verdade? Para isso Ele chamou a mim, para assim Ele chamou você. Amém? Eu confesso aos irmãos que até hoje pela manhã eu ainda estava com o meu coração um pouco titubeado para poder trazer a palavra do Senhor nessa noite. Mas ao longo do dia o Senhor veio me confortando, trazendo alento ao meu coração. Antes de ontem para ontem, na madrugada, né? Nós recebemos uma notícia muito triste. Um tio meu, né? Que eu considero como tio pai, né? Veio a falecer. Ele sempre representou um papel de pai para mim na minha vida, e quando meu pai faleceu, ele assumia toda essa responsabilidade. Me ajudou muito quando eu entrei na minha profissão, que eu trabalhei, nos momentos mais difíceis esteve presente na minha vida, na vida da minha família, né? Foi meu padrinho de casamento, né? Esses dias eu até compartilhava aí as fotos dele no meu casamento. E eu perguntava ao Senhor, eu recebi a notícia de madrugada, de antes de ontem para ontem, era 1h da manhã. E 1h da manhã a família precisando de suporte. E eu confesso que eu também precisava de suporte naquele momento. Porque tinha um amor e tem um amor muito grande, né, pela vida dele, por toda a família. E eu entrei no carro, a pastora Soraya ficou, porque a campanha de oração tinha que acontecer de 6 às 7 da manhã, ainda não terminou. E eu desci, né, 1h da manhã, esperando em Deus que Ele gerasse em mim uma palavra de consolo, um fortalecimento, mas ao mesmo tempo que Ele alicerçasse em mim o mesmo conforto que eu precisava ser e exercer para aquelas pessoas que estavam ali me aguardando. E eu falava com o Senhor: Senhor, mostra para mim nesse trajeto como é o cristão na circunstância de relacionamento com Deus, como é o cristão, a que ele é comparado. Quando os momentos difíceis vêm, quando a luta vem, não só pela perda de uma pessoa tão querida na nossa vida, porque de fato nós estamos preparados para muitas coisas, mas não para todas as coisas. Nós enfrentamos muitas coisas, mas a grande verdade é que nós não conseguimos às vezes enfrentar todas as coisas. E eu perguntava ao Senhor: Senhor, a que é comparado o cristão que se posiciona, que em seu coração, mesmo quando o vento vem, o fogo vem, a perda vem, a fome vem, o desespero vem, ao que o Senhor compara? Ao cristão, aquele que pertence ao Senhor, que realmente se posiciona, que mesmo no meio da luta, no meio da aflição, em qualquer circunstância, não é que ele não vá chorar, Senhor, porque nós choramos. Se você um dia já perdeu alguém, ou se você vier a perder, é necessário você passar pelo momento de luto. Sabia disso? Você precisa passar pelo momento de luto. Que é isso, pastor? Nós estamos em Cristo. Sim, nós estamos em Cristo Jesus. E quando alguém que você conhece morre salvo no Senhor, mais ainda deve ser a sua alegria. Mas você viveu com essa pessoa. Não há como arrancar a história, a conquista, a sua vivência assim no seu coração. De alguém que você um dia vai encontrar no céu com um nome diferente, mas você vai encontrar, mas você viveu com essa pessoa, o seu amor, o seu carinho. Então é necessário ter esse momento de luto. Eu já aconselhei muitas pessoas por não viver esse momento e depois passar 15, 20 dias, não entender o processo do que está acontecendo e acabam entrando em depressão. E depois isso fica até difícil, né, de se recompor. Mas eu perguntava ao Senhor: Senhor, o que é comparado, não pelo momento em que eu estou passando, ó Deus, mas pelo momento em que qualquer pessoa sobre a face da terra passa acerca de um conflito que às vezes parece ser difícil de lidar. Não só a perda de uma pessoa,
mas lidar com o desemprego, lidar com uma doença que está sendo tratada às vezes e a cura ainda não se apresenta, o remédio não fez efeito, lidar com a situação de um filho que está no mundo das drogas, ou de um filho que está na prostituição, ou de um adultério dentro do relacionamento. Como é, Senhor, que o Senhor compara um cristão, que não é que ele não se abate, ele entende, ele passa pelo processo, mas como é que o Senhor quer que ele seja posicionado? E eu falava com o Senhor, eu estou perguntando para o Senhor, meu Pai, porque eu preciso disso agora. E enquanto eu ia ali, um pouco antes de chegar lá, na madrugada eu abri a palavra do Senhor. E eu acredito que você já ouviu, você já passou por ali, ou já viu alguém ministrando. E Deus falou algo tão simples ao meu coração, mas algo que me arrebentou, sabe? E na verdade, é desejo do coração de Deus que nós sejamos comparados a essas duas coisas, a essas duas circunstâncias, a essas duas situações. Inabaláveis. Que dão fruto no tempo ou fora do tempo, no vento, no fogo, na tempestade. Amém? Passam pelo processo, sofrem, choram, gemem, mas sobrevive, continua dando fruto, continua de pé, continua se sustentando, continua pertencendo ao Deus Todo-Poderoso. E eu senti desejo no coração ao longo do dia, ao longo da tarde e agora à noite, Senhor, essa palavra que eu gostaria que o Senhor me desse o privilégio de ministrar à igreja do Senhor nessa noite, a você que nos assiste, talvez algumas pessoas que estiveram comigo ontem, talvez familiares meus estejam assistindo agora. Essa palavra é para nós, essa palavra é para você também. Olha que coisa maravilhosa que a palavra do Senhor vai dizer para nós. Abra comigo, você que pode, a tua Bíblia, no livro de Salmos, no seu capítulo de número 92. Ao que o Senhor compara-nos acerca de sermos resistentes, não de sermos intocáveis, é diferente, porque nós não somos intocáveis, nós estamos à mercê da fome, à mercê da luta, à mercê do vento, à mercê do fogo. Mas nós precisamos entender a nossa identidade em Cristo Jesus para saber de fato qual é a profundidade do relacionamento que nós temos com Deus. Estamos preparados para tudo? Levantamos as nossas mãos, adoramos ao Senhor, mas de fato estamos preparados para tudo? Você estaria preparado se você perder um ente querido hoje e daqui a 6 horas, daqui a 3 horas o Senhor falar, eu preciso de você continuar pregando a minha palavra? Você vai viver o seu luto, mas eu preciso que você continue. Porque você tem raiz, você não é um cristão qualquer. Eu não te chamei para ser superficial, eu te chamei para ter profundidade. Amém? E olha o que a palavra vai dizer no livro de Salmos, capítulo de número 92. Vá comigo até o verso 12. Olha que o Senhor comparar os justos dele. Os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como os cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios de nosso Deus, mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida, anunciarão, o Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Aleluia! Olha ao que o Senhor compara eu e você. Porque quando eu e você professa a fé em Cristo Jesus, logicamente nós também trazemos uma outra identidade. A identidade de ser o quê? De ser justo. Amém? Não tem como eu pertencer a Cristo Jesus, eu ser salvo, lavado e remido, e não ter junto com o meu currículo o ser justo. Não é verdade? E Deus, na palavra dele, vai dizer que o justo dele é comparado a isso. E eu fui entrando para dentro disso, já conheci essa passagem, mas eu quis entrar um pouco mais. E eu, Senhor, por que o Senhor nos compara com uma palmeira e com o cedro do Líbano?
Qual é a evidência de eu como cristão, um cristão que tem profundidade, identidade, raiz e que preciso estar preparado, não para poder ser omisso ou ausente das lutas, dos problemas, mas para poder dentro do problema, dentro da circunstância, saber me portar, como o Senhor diz que o justo é comparado como a palmeira e como o cedro do Líbano. Qual é a comparação? Que profundidade é essa? E aí eu fui atrás um pouco mais. E eu queria compartilhar com os irmãos algo que identifica o que é ser um justo diante do Senhor, com essa comparação que o Deus Todo-Poderoso faz a respeito de nós. E eu queria que você permitisse o Espírito Santo que se encontra aqui nessa noite, ter a liberdade de falar ao seu coração, se você se sente comparado literalmente no senso de justiça, há uma palmeira e há um cedro de Líbano. E se você não sente comparado, dê essa mesma liberdade ao Espírito Santo de Deus a falar com você nessa noite. Porque Deus falava comigo profundamente que esse senso de luta não se compara com o que vem por aí, que o justo do Senhor vai passar. Então eu também entendi que no fim dos dias, no fim dos tempos, no retorno do Senhor, na tribulação, na luta, na aflição, na perseguição, se eu não viver a identidade de ser uma palmeira, ou comparado ao cedro do Líbano, eu não vou ter profundidade, eu vou me entregar. Então vem muito mais circunstâncias para eu entender que eu preciso não só ser justo do Senhor, mas eu preciso ter essa identidade. E eu queria compartilhar um pouco com você a respeito do porquê que Deus compara os justos dele. Olha aqui, os justos, porém, florescerão como palmeiras. Olha o primeiro contexto do Senhor. Por que o Senhor, ele vem remeter que nós, como justos do Senhor, florescerão como palmeiras, se existe uma série de coisas sobre a face da terra que também floresce? Existe uma série de plantas muito mais bonitas, atrativas, muito mais lindas de se ver, essa é a grande verdade, Cida, muito mais bonita de se ver do que uma palmeira. Qual é a identidade que se quando traz a referência de florescer, se tem que ser como uma palmeira? Aí eu fui procurar saber um pouco mais sobre a palmeira. Aí eu descobri que a palmeira é uma das poucas árvores que independe das 4 estações do ano para florescer. Diferente de a maioria das plantas, árvores ou flores, que depende às vezes de uma estação para florescer. Quantos de nós conhecemos árvores que às vezes estão plantadas próximos à nossa casa, que durante o ano inteiro, tem a época dela estar seca, tem a época dela não ter folha nenhuma, tem a época dela ter folha verde, tem a época dela florescer. 4 épocas. A época de estar seca, não tem nada. A época de começar a ter folhas verdes. A época de florescer, a época de ter folhas secas e as folhas caírem. Assim é com a maioria das plantas, das árvores. Mas a palmeira não. Olha que profundo isso. A palmeira, ela independe da estação, está favorável ou não para ela poder dar fruto e florescer. Ela foi gerada por Deus, no coração de Deus. Deus liberou desde antes da fundação do mundo para que a palmeira desse fruto e florescesse o tempo inteiro. Aí o Senhor vem dizer que os meus justos florescerão como uma palmeira. Aleluia! O que o Senhor está querendo dizer quando Ele me compara a mim e a você como a palmeira? Que nós somos chamados para florescer o ano inteiro, para dar fruto o ano inteiro. Ou seja, o problema vai vir, a luta vai vir, mas o meu papel é ficar firme na presença do Senhor e dar fruto o tempo inteiro. Florescer o tempo inteiro. O que é florescer o tempo inteiro? É sorrir, estar alegre, bonito e feliz o tempo todo. Inclusive nas lutas. Inclusive nas aflições. Senhor, eu não estou aguentando mais, mas a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor só compara o justo com a palmeira. E às vezes eu quero expressar senso de justiça e dizer que eu sou de Deus, dando fruto só numa estação no ano. Porque as outras estações eu passei por problemas demais, e às vezes eu ainda uso a expressão, só eu e Deus sei o que eu estou passando.
conversa fiada de quem é justo. Porque o Senhor vem expressar na sua palavra que o comportamento de um justo do Senhor é diferente. Mais adiante você vai entender que tudo tem a ver, literalmente, em como você trata a sua raiz. Literalmente. Eu estava lendo um exemplo de um tsunami que aconteceu no ano de 2005 na Indonésia. Se você entrar no Google depois, 2005, tsunami na Indonésia, você vai ver essa imagem. Você vai ver a imagem do tsunami destruindo casas, arrastando pessoas, destruindo prédios, avassalou o país inteiro. Milhares de pessoas morreram. Fizeram um filme depois, você já deve ter assistido, que mostra uma família em férias. Eles remeteram o filme baseado em fatos reais. No próprio filme, você presencia isso, mas quando você vai ver a matéria do que aconteceu, você vê um helicóptero sobrevoando, o país inteiro assolado, madeiras, tijolos, móveis, pessoas mortas espalhadas por todos os lados no país, e o helicóptero contempla algumas únicas coisas de pé: palmeiras por todos os lados. Aleluia. Palmeiras por todos os lados. Avassalou a cidade. O tijolo, o concreto que o homem jogou, que aquilo é que nunca ia ser derrubado. Quantas construções são feitas, eu isso aqui ninguém derruba. E de repente algo que o próprio Deus criou, que o homem olha, isso aí é fácil de derrubar. Está ali de pé. Não foi derrubada, mas passou pelo processo. A tempestade veio. Quantas cicatrizes, porque pedaço de concreto, pedaço de móveis, saiu rasgando talvez pedaço da lateral de uma palmeira, mas ela não caiu, ela não se rendeu. Por quê? Porque o Senhor já trouxe uma declaração a respeito dessa planta, e acerca dela, Ele comparou como que é o justo dele. Ele vai florescer em todas as estações, ele não vai quebrar, ele não vai ser destruído, ele pode até envergar, mas destruído não. Isso é a comparação de quem é justo do Senhor. Um justo do Senhor é comparado com uma palmeira, que pode envergar, pode vir em luta, pode vir na aflição, ela vai passar pelo processo, mas ela não vai ser arrancada do lugar. Aleluia. Aleluia. Você é comparado a uma palmeira. Se o Espírito Santo de Deus, se você está dando liberdade para Ele falar o seu coração nessa noite, então deixa Ele falar com você o que é a identidade de ser uma palmeira do Senhor. Ser justo do Senhor é ser comparado a uma palmeira. Uma palmeira pode passar pelo processo de luta, mas ela não murmura. Murmurar é sair do lugar. Palmeira não tem tempo para fazer fofoca. Palmeira não tem tempo para poder ficar assistindo coisas na televisão, em qualquer outro lugar, que não edifica. Não dá tempo. Os meus justos serão comparados a palmeiras que florescerão em todas as estações. Se eu floresço em todas as estações como justo do Senhor, eu não tenho a oportunidade de deixar de ser uma palmeira sólida do Senhor de manhã, de tarde ou de noite. É em todas as estações, em todo o tempo. Amém? Olha que bênção. Ela dá fruto o ano inteiro. Com tempestade ou sem tempestade, no calor ou no frio, na tristeza ou na alegria. É por isso que o Senhor expressa que o cristão tem que ser comparado a uma palmeira. Olha que poderoso isso. Aí, não obstante, o Senhor ainda faz duas comparações, como a palmeira já seria suficiente para nós, amém ou não? Se o Senhor deixasse apenas a identidade de eu e você como justo do Senhor florescer o ano inteiro, se Ele expressasse a comparação apenas da palmeira, já seria o suficiente para a gente entender a nossa identidade em Cristo Jesus. Já seria, pela lógica humana, essa parábola nos ensinar, comparada à palmeira. Amém? Mas não obstante, Deus quis consolidar ainda mais. Falar, eu vou te explicar um pouco mais para que haja mais profundidade de entendimento em o que é
que eu quero de você como justo do Senhor. Além da palmeira, há também o cedro do Líbano. E crescerão como os cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor. Florescerão nos pátios do nosso Deus. Mesmo na velhice, produzirão frutos. Ó, não acaba. Não acaba. Não acaba, Nestor. Não para não acaba. Você é comparado ao cedro do Líbano. Cedro do Líbano não aposenta. Justo do Senhor não aposenta. Amém? A nossa aposentadoria é para a eternidade no céu. Pronto, acabou lá sim. Mas cedro do Líbano, se nós somos comparados a uma palmeira e ao cedro do Líbano, o Senhor vai dizer que não aposenta. Mesmo na velhice, produzirão frutos. Olha isso aqui, Nestor. Continuarão verdejantes e cheios de vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha que poderoso isso. Caleb virou para Josué um dia e falou assim: eu quero a minha terra. Estava com 80 e tantos anos de idade. Eu quero a minha terra, aquela lá que prometeu. Olha o que ele fala para Josué: porque hoje eu tenho o mesmo vigor para enfrentar os gigantes quando eu tinha naquela época com 40 anos de idade. Como o cedro do Líbano. Caleb estava como o cedro do Líbano, verdejante até ao longo dos anos. Mas olha sobre o cedro do Líbano, preste atenção. O cedro é uma árvore de imponência. Depois você procura nas fotos no Google. Aqui no Brasil a gente não vê muito isso. Mas ele chega a atingir 40 metros de altura até. Como que uma árvore pode chegar a atingir 40 metros de altura? Mas o Senhor nos compara a ela. Olha ao que Deus te compara. A uma árvore chamada cedro que chega até 40 metros de altura. Imponente, empoderante, que assusta, que cobre, que guarda vidas, animais, tudo ao seu redor, o tempo todo, até na sua velhice. Mas não é fácil. É por isso que o Senhor nos compara também como o cedro do Líbano. A palmeira resiste a tudo, pode vir enchente, pode vir tudo. Mas a palmeira não tem uma história de luta, de crescimento com relação à sua raiz. A construção do relacionamento dela com aquilo que sustenta ela. O que sustenta uma árvore? A terra. A raiz na terra. O que sustenta eu e você? O Senhor. Mas não é de qualquer jeito. Olha isso. O cedro, a raiz dele, nos primeiros 3 anos e meio, ela cresce, a raiz, que é o que está escondido, que ninguém vê. Mas normalmente, aquilo para a gente entender que existe alguma coisa, que aquilo é importante, que aquilo muitas das vezes o ser humano sobre a face da terra, ele é assim. Para ele ver que alguém é de Deus, para ele ver que ele tem uma referência, para ele tem que ver. Mas o Senhor vai comparar que o justo do Senhor, ele tem a sua identidade como cedro do Líbano, você vai entender aqui agora. A raiz de um cedro, ela cresce durante 3 anos e meio, em torno de 4 metros para dentro da terra. E 5 centímetros para cima da terra. Depois de 4 anos, ela expande um pouco mais. Ela aviva mais, ela pondera mais, ela assiste mais. Mas a consolidação da sua identidade para expandir e chegar ao ponto de estar até 40 metros, ela começa pequena na expressão daquilo que se vê. Mas ela já é profunda na sua identidade, naquilo que ninguém vê.
Ela cresce 4 metros para dentro da terra, em torno de 3 anos e meio, e 5 centímetros para fora. Depois é que ela começa a ter suas fronteiras alargadas naquilo que o homem pode ver e contemplar. Mas ela só começa a crescer depois de raiz. E o Senhor nos compara ao cedro do Líbano, por quê? Porque é algo que começa a crescer na minha e na sua vida, algo que nós queremos fazer, algo que nós queremos que o mundo conheça em nós e através de nós. Se não tiver raiz, não adianta nem regar. Não adianta nem regar, se não tiver raiz. E o Senhor fala no meu coração, é por isso que o povo desvia, é por isso que o povo sai da igreja, é por isso que o povo não tem experiências sobrenaturais, e a igreja não experimenta avivamento com Deus nessa geração, porque é grande do lado de fora e pequeno na raiz, é cheio de posses do lado de fora, todo mundo vê, contempla, é só bênção, 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 todo mundo vê as conquistas, mas quando vê a raiz não tem nada, qualquer coisinha, cai, qualquer coisinha é derrubado. Qualquer coisinha, tudo passa a ser mais importante na vida dela. Ela larga Deus por qualquer coisinha, por qualquer palavra, porque não tem raiz. É forte isso, você sabe por quê? Hoje você está passando para a lutazinha do serviço, para a lutazinha de faltar o que comer dentro de casa, para a lutazinha da doença. Mas a hora que você começar a ser perseguido de verdade, se você não tiver profundidade de raiz, vai ser madeira, feno e palha. E a Bíblia fala a respeito do que é feito com madeira, feno e palha, porque é arrancado fácil, e facilmente é lançado no fogo, e facilmente é consumido pelo fogo. Não dá tempo. É por isso que Jesus Cristo volta todos os dias para quem morre. Não dá tempo de apagar o fogo. Já era. Mas quando você tem raiz e se preocupa em trabalhar na sua raiz, se preocupa em trabalhar na sua identidade, naquilo que dura, naquilo que é permanente, você não se preocupa com o que está do lado de fora, porque no tempo certo, Deus vai permitir o crescimento, e todo mundo vai ser obrigado a contemplar o que Deus fez, e o que Deus permitiu que crescesse. Aleluia! Porque é assim com o cedro. Quando ele chega na sua majestade, ele está no mesmo lugar, mas de longe todo mundo vê. Ele está no mesmo lugar, mas de longe todo mundo vê. O foco está no lançar das raízes, muito mais do que nas evidências externas. Muito mais. O crescimento, ele é interno. Abra a Bíblia, olha que interessante no livro de Efésios. Efésios, capítulo 3. Olha o que vai dizer lá. Para consolidar ainda mais que tipo de raiz você tem que ser. Efésios 3, verso de número 17. Olha isso. É forte. Lá nos Salmos, no Antigo Testamento, o Senhor vem nos comparar à palmeira e ao cedro do Líbano. E no livro de Efésios, no Novo Testamento, vem trazer uma evidência a respeito de raízes. Efésios 3, verso 17 vai dizer assim: então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Olha agora. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender, aleluia, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Raiz, altura, comprimento, largura e profundidade. Os justos do Senhor serão comparados, porque se comparado ao cedro do Líbano, eles sim entenderão o que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. É por isso que só se pode vivenciar o que é amor de verdade e entender aonde a minha raiz está fundamentada, se eu tiver alicerçado num todo no amor de Cristo Jesus. Aí eu serei de fato justo e comparado ao cedro do Líbano. Aleluia! É forte.
Ele não depende da chuva. Olha que profundo isso. O cedro do Líbano não precisa de ser regado. Você plantou ali e acabou. É por isso que durante tanto tempo a raiz cresce para baixo e não cresce nada para cima. Porque ele vai à procura de águas profundas. Glória a Deus. Meu Deus do céu, uma árvore vem nos ensinar que a verdadeira identidade da raiz está em águas profundas. A Bíblia vem nos ensinar que nós temos que mergulhar nas águas do Espírito para poder experimentar o melhor de Deus e ter relacionamento com Deus. Aí Deus vai trazer a evidência de uma árvore que não tem alma, que não tem espírito, que ela sabe o que é experimentar a verdadeira identidade de um relacionamento, de sustentação em águas profundas. É por isso que a raiz dela cresce primeiro até achar o lençol freático. Água que quase ninguém tem acesso. As águas que Deus quer que você permita a sua raiz ir, são águas que as pessoas não têm tido acesso, que as pessoas ainda não alcançaram, que acham que alcançaram, mas rapidinho o vento vem, sopra e vai embora. Acabou. Mas Deus te chamou para poder experimentar algo sólido e concreto, que não acaba, que a luta vai vir, o problema vai vir, mas você vai continuar ali enraizado. Porque você não depende de chuva, você não depende de palavras, você não depende de conselhos, depende da palavra de Deus, mas você não depende de alguém chegar, porque você já está enraizado em Cristo Jesus. Não é qualquer coisa que te abate, não é qualquer coisa que te tira do sério, porque quem te plantou foi o Senhor. As suas raízes são regadas por águas profundas do Espírito Santo de Deus, não é por homem. Aleluia! Amém? Não é por homem. Olha o que é isso. Olha que coisa importante. Outra coisa importante. Que acontece depois que ela passa pelos lençóis freáticos. Ela briga sem se preocupar com a aparência dela para o homem sobre a face da terra. Ela briga sem se preocupar com a roupa que ela está usando, se ela está num lugar bonito, se ela está num campo bonito. O negócio dela é achar as águas profundas. Ela briga, batalha para achar as águas profundas. Aí ela chega nas águas profundas, no deleite, está tudo certo, está tudo bom. Agora ela começa a crescer e a florescer. Lê do engano. Na hora que ela alcança a graça imensurável de estar nas águas profundas, de se deleitar, de experimentar, para que ela seja alargada, ela chega num lugar onde toda a raiz chega e morre. Ela chega na rocha. Ela chega na pedra. E quando a raiz da maioria das plantas, ou de quase todas elas, quando chega na rocha, chega na pedra, o que acontece? Ela morre, desiste. Aí eu desisto. Olha isso. Olha isso, pastor Paulo. Eu desisto. Nossa, eu trabalhei para experimentar o sobrenatural de Deus agora. Agora que eu estou experimentando o sobrenatural de Deus, estou crescendo. Apareceu pedra, rocha. Eu desisto. Eu desisto. Eu não quero mais. Oh, meu Deus do céu. Profundidade, problema, luta. Oh, Senhor da glória. Sabe o que o cedro faz? Você estude sobre isso depois e começa a comparar a sua vida como a palmeira e como o cedro, e começa a permitir Deus ensinar você a ser de fato um justo, uma justa do Senhor, comparado a essa circunstância de situação, porque não há uma outra forma, senão Deus citaria em sua palavra de outra expressão comparada ao que é um justo. Ele vai dizer ainda mais, que casa aqui certinho. Ele diz que o meu justo viverá pela... A palmeira e o cedro vivem pelo quê? Ela busca as águas profundas sem se preocupar com a água de fora, porque a água de fora está fácil, mas ela quer a água de baixo. A água de baixo eu tenho que conquistar pelo quê? Pela fé. Se o justo de Deus vive pela fé, a palmeira e o cedro têm literalmente a identidade do que é o senso de justiça de buscar viver pela fé. Amém? Deixa Deus falar com você a respeito dessa palavra. As raízes do cedro, ela não entra para dentro da rocha. Ei, as raízes do cedro, o tamanho que for a rocha, ela começa a abraçar a rocha,
até chegar debaixo dela, ao ponto de ela envolver toda a rocha. E quando ela envolve toda a rocha, é por isso que não há homem sobre a face da terra que consiga arrancar com facilidade um cedro do lugar. Porque aquilo não é obstáculo para ele, aquilo que é obstáculo para muitos, ele abraça, se alicerça, enraiza e dali ninguém tira ele mais. E aí ele tem base de sustentação para crescer até 40 metros de altura. E todo mundo é obrigado a ver ele de longe. Ninguém tira. Mas ainda assim ele corre perigo. O cedro sabe quem ele é. O cedro sabe quem foi que colocou ele ali. Ele sabe quem é a rocha que sustenta ele. A nossa evidência de rocha é o Senhor Jesus. Nós sabemos que a nossa sustentação é o Senhor Jesus. E olha o que a Bíblia vai dizer. Que nós somos o quê? Nós somos os ramos. Jesus é a videira. Nós somos os ramos. Ele é a rocha. Então a nossa rocha que é Jesus, se nós somos os ramos, ele é a videira, o que o ramo tem que fazer? Enxertado na videira, que ao mesmo tempo é a rocha, comparado ao cedro do Líbano, que abraça a rocha, envolve a rocha, se apega na rocha ao ponto de não sobrar mais espaço para nada. E quando alguém tenta puxar, é ruim, não sai de jeito nenhum. É por isso que quando alguém tem que fazer ou vai fazer obra de macumbaria, de feitiçaria, vai lançar palavra de maldição sobre a sua vida, você não precisa de estar nem aí. Por quê? Porque se você estiver abraçado com a rocha, vai tentar, mas não vai conseguir. Porque a sua raiz é profunda demais. Você só não visitou águas profundas através do Espírito Santo de Deus, mas depois das águas você ainda abraçou em Cristo Jesus, que é a rocha, e ninguém te tira do lugar, ninguém te arranca mais. Aleluia! Isso é que é comparado o justo do Senhor. Isso é que é o justo do Senhor. Mas vem mais, eu estou encerrando. Olha isso. Eu li uma poesia a respeito do cedro do Líbano. O cedro do Líbano é comparado a uma floresta pegando fogo. Ei, mais problema? Águas profundas, rochas, antes das águas crescer só para baixo, só na presença, sem se importar com o interior e preocupar com o exterior, indiferente do solo onde é plantado. O cedro não depende de solo. Você não depende de ambiente para alicerçar suas raízes na rocha comparado ao cedro. Você não depende se você está trabalhando ou não, se você tem casa ou não, se você está num país ou não, onde se pode pregar a palavra de Deus. O cedro não depende de terra. Ele depende da fé. O meu justo viverá pela fé, da busca incessante de ir enraizando até chegar na rocha. Assim é você comparado com o justo do Senhor. Você não depende de ambiente para ser um cedro poderoso, um cedro forte. Você depende de profundidade de relacionamento com a rocha, que é Jesus. Mas aí ele é comparado em forma de poesia a uma floresta pegando fogo. Fogem os animais que voam, os animais que rastejam, os animais que andam, os mais ferozes, que o tempo todo encara todo tipo de problema, incluindo o homem na floresta. Ele foge do fogo. E o fogo vem. E o fogo vem adiantando. Está chegando o fogo. E em forma de poesia, é como se o fogo perguntasse para o cedro: você não vai correr? O problema chegando diante do cedro, ao qual nós somos comparados como justos do Senhor. E o problema vira para você e fala: você não vai parar de ir na igreja? Você não vai parar de orar? Você não vai correr? Você não vai desistir? E quantos que você conhece que já parou há muito tempo por causa do fogo? Que estava chegando perto demais, e assim como todos os outros animais, ou seja, como todas as outras pessoas, ó. Mas aí o justo do Senhor, que é comparado com o cedro, precisa entender o seu coração, a resposta do cedro para o fogo, para o problema. O cedro vira para o fogo e diz assim:
eu não posso sair daqui. Porque foi o Senhor que me plantou. E nem que eu quisesse, as minhas raízes são fortes demais. Sabe o que esse exemplo está querendo dizer para mim e para você? O problema vem para você e vem dizer assim: você não vai durar, você vai perder, você não vai passar, você vai vencer, você vai desistir. E diante daquilo que não tem como fazer, você vai virar para o problema e vai dizer assim: é o que está dizendo, eu não posso, porque a minha raiz está em Cristo Jesus, que é a minha rocha, e por mais que eu queira, que eu seja motivado a desistir, não tem como eu sair daqui do lugar aonde o meu Senhor me plantou. Amém? É impossível. Aquele que tem a identidade em Cristo Jesus não se move, é inabalável. É inabalável. É o que o Senhor está comparando. Mas o problema vai virar para você e vai falar assim: tudo bem, mas eu vou ter que te queimar. O problema vai virar para você e vai falar assim: eu vou passar em cima de você. E o fogo passa por cima do cedro. E o fogo queima o cedro. Como assim, pastor Ventura? Você não falou que o cedro, a raiz dela é profunda? Claro que é. Mas a raiz está lá embaixo. A identidade, o relacionamento, as águas profundas e a rocha que é Cristo Jesus, na qual ele abraçou as suas raízes, está embaixo. Mas o exterior é destruído. O fogo passa e destrói o interior. As pessoas passam perto do cedro e dizem assim: acabou o cedro. O cedro foi destruído. Não tem mais cedro, não tem mais história. Aquela árvore frondosa e bonita. Mas restou. A Bíblia vai dizer lá, ó, olha aqui: crescerão como cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor, na rocha. Florescerão nos pátios de Deus. Mesmo na velhice produzirão frutos. Então o cedro não morre. O fogo vem, destrói, todo mundo foge, mas então o cedro não morre. Aí o cedro vira para o fogo e diz assim: eu sei disso. Você pode passar. Você vai me queimar. Mas nas minhas raízes você não toca, porque ela é a minha essência. E na minha essência você não chega. Aleluia! Na sua essência, na sua identidade, se as suas raízes estão fundamentadas nos lençóis freáticos, nas águas profundas e em Cristo Jesus, que é a rocha, nessa essência ele não chega. Mas se você é uma árvore comum, qualquer fogo, qualquer incêndio, qualquer tsunami de derruba. É por isso que o Senhor compara os justos dele como a palmeira e como o cedro do Líbano, porque as suas raízes estão entrelaçadas na rocha, no mais profundo. Aí o convite nessa noite é para você se examinar, porque essa é uma condução e orientação da palavra do Senhor. Examine o homem a si mesmo. E a Bíblia vai dizer assim: o meu povo perece por falta de conhecimento, errais por não examinar as Escrituras. Se você analisar tudo praticamente na Bíblia, vai comparar eu e a você com relação a que tipo de árvore de verdade nós somos. Que tipo de árvore você é? Quando o problema vem, você se rende ao problema e cai na turminha e incendeia mais ainda o problema? Ou você tem raiz demais na rocha que é Cristo Jesus, que você não tem tempo para isso? Porque o que mais a gente vê é o contrário, as pessoas tendo tempo para tudo, menos para poder aprofundar a sua raiz nas águas profundas e depois continuar até chegar na rocha e abraçar a rocha. Porque alguém que tem experiência com o Espírito Santo de Deus, alguém que tem sua raiz fundamentada em Cristo Jesus, não tem tempo para mais nada. Não tem. E o tempo está próximo. Não há mais necessidade. E eu vejo como pastor que não há mais necessidade para ficar pregando sobre prosperidade e cura. Porque se Deus quiser curar alguém, a obediência dessa pessoa vai tramitar a cura sobre a vida dele. Se Deus quiser prosperar alguém, a fidelidade dele nos dízimos, nas ofertas, Deus vai fazer essa pessoa prosperar. Mas um
nunca houve tanta necessidade. Eu já disse isso aqui, nós somos a geração que vai deixar um legado positivo ou destruidor para a igreja. Aí eu te convido a pensar, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, é palmeira? É cedro? Está sendo trabalhado para ser palmeira e cedro? Ou qualquer tempestade, tsunami e fogo vai levar? Eu estou indo além, estou indo nos seus filhos, subentendendo que você já é uma palmeira e um cedro, mas você já é uma palmeira do Senhor, um cedro do Senhor? Você tem experimentado as águas profundas com o Espírito Santo de Deus? Você tem enraizado a sua vida na rocha que é Cristo Jesus? Ou só de vez em quando? Porque a palmeira é em todas as estações que ela dá o seu fruto. São duas comparações. Eu e você tem que dar fruto o tempo inteiro. E a outra comparação é que eu tenho que ir com a minha raiz para baixo. O mundo não tem que ficar me vendo, não. Eu não tenho que ficar florescendo para os outros, não. Eu tenho que florescer no Senhor. É para o Senhor. Porque no tempo certo, o Senhor vai colocar lá no alto e todo mundo vai ter que ver. Isso é natural. O cedro não pede para ser visto. Ele é visto porque o seu Senhor o coloca para ser visto. Senhor Jesus. Amém? Ele não pede para ser visto. É o seu Senhor que o coloca para ser visto. Então essa é uma palavra que tem que perdurar não só hoje, mas todos os dias no nosso coração. Amém. Talvez nós não tenhamos oportunidade para falar dessa palavra de novo, porque esse dia de fato não volta nunca mais. O dia de hoje não volta mais. Ei, mas como sempre nós temos ressaltado, ele está escrito no livro da vida. Madeira, feno e palha. Palmeira e cedro não tem como ter suas raízes arrancadas com facilidade para ser lançado no fogo e ser queimada com facilidade. O cedro do Senhor, mesmo quando o fogo vem, ele pode até ficar com aparência de morto, mas a raiz dele está lá na rocha. E até na sua velhice ele vai gerar fruto, porque ele vai crescer de novo, ele vai dar fruto de novo, e a imponência dele vai ser referenciada e apresentada de novo com o tempo. Mas é tão interessante quando falo do cedro que a sua raiz cresce durante 3 anos e meio, 4 metros para dentro e 5 centímetros para fora. Então significa que eu mais me dou. Ei, eu mais me dou, eu mais me dedico ao Senhor. Mas o cumprimento da palavra que diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O cedro cresce depois e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro é lá embaixo. Primeiro é no alicerce, primeiro é na rocha. E rocha, para eu chegar, eu tenho que pagar preço, eu tenho que encher minha mão de calo. Encher minha mão de calo são calos espirituais. A soberba tem que ir embora, o orgulho tem que ir embora, a chave do achão tem que ir embora. Se você tem um pastor que está te instruindo, presta atenção nele, ou lá na sua igreja, ou em qualquer outro lugar. Se você tem um pai, respeita ele. Se você tem uma mãe, respeita ele. E para de achar que você é o dono da verdade. Muitas das vezes, até você que está me ouvindo, eu não sou o dono da verdade. Essa palavra começa comigo no altar. Começa comigo. Primeiro para mim. Hoje eu estava falando com os irmãos aqui a respeito da campanha de oração. Tem irmão que não vem que acha que orar em casa é a mesma coisa. Não é. E eu provo que não é na palavra. E eu tenho exemplificado aqui circunstâncias que Deus está abençoando. Eu não estou pedindo, Deus está abençoando. Semana passada Deus deu um carro. O que eu compartilhei com os irmãos aqui hoje? Deus deu o quê? Deus deu uma moto hoje. Não sou melhor do que ninguém. Mas aprende o que é ser fiel ao Senhor. Ele quer te honrar. Mas a minha raiz é eu abrir mão do meu aconchego, do meu sossego e pagar um preço. Não é de qualquer jeito. É por isso que a palavra vai usar uma expressão que em alguns momentos na nossa vida, o reino de Deus é tomado à força. Não é para qualquer um. Não é joguinho. Não é o dia que eu estou de bom humor, não. É o tempo todo. Ou eu sou palmeira, ou eu sou cedro, ou eu não sou nada. Sou uma florzinha que a hora que o vento soprar eu fui embora. E o inferno é um lugar garantido. Madeira, feno e palha. A palavra tem que vir de nosso encontro, meus irmãos e minhas irmãs. Desses dias é desse jeito. Não tem massageamento de ego. Não tem.
Não tem palavrinha de pisar nos ovos, porque falou que eu não gostei. Não é assim que a palavra de Deus funciona. Se ensinam não que passar disso vem do maligno. Ai daquele que acrescentar um tio ou tirar uma vírgula. Eu não vivo a palavra de Deus do meu jeito. Deus só tem como fazer as coisas na minha vida de um jeito, do jeito dele. Amém. Só há possibilidade de Deus fazer algo sobrenatural na sua vida de um único jeito, do jeito dele. E não precisa de você dar mãozinha para Deus. É do jeito dele. Porque o que é dele é irrevogável, é imensurável. Se você tomar a posição de ser uma palmeira ou um cedro do Senhor, não tem como ninguém ou alguma coisa te tirar da presença do Senhor. Nem se o problema vier, porque a sua raiz é tão profunda que mesmo que você queira, você não pode ser arrancado. Mesmo que o mundo e a concupiscência dele tente te levar para outro lugar, não tem como você ir. Não tem como. É tempo de posição, meus irmãos. Não dá mais tempo. Talvez Jesus não volte amanhã, é verdade. Mas a condição, o ambiente dele sendo transformado para ele voltar, pode começar a mudar amanhã e já está mudando. A sua liberdade, isso que nós ouvimos aqui nessa noite, daqui a pouco não vai ser mais cabível e não vai ser mais sensato diante daqueles que hoje julgam ser a autoridade para determinar o que pode ser falado ou o que não pode ser falado. Então daqui a pouco talvez você não tenha mais uma palavra dessa para ter a oportunidade de se corrigir no Senhor, de entender a sua identidade no Senhor. Vai ter só palavra para massagear o nosso ego. E quando o nosso ego é massageado, eu vivo relaxadamente. Eu não preciso de exercer tão compromisso. É por isso que muitos contextos embasados fora da palavra de Deus hoje vai dizer que o fundamento principal é: isso não tem nada a ver. E aí nos dá a liberdade de fazer as coisas do nosso jeito. E não damos a liberdade de Deus fazer do jeito dele, porque do jeito de Deus, no início é pauleiro, no início é pedrada. Mas você já reparou que quando você está trabalhando, e suas pernas ficam doendo, sua mão fica calejada, mas no final você não recebe? Aí você olha para suas pernas doendo, para sua mão calejada, mas você está ali com o seu pagamento, levando as coisas para suprir a necessidade da sua família. Valeu a pena, mas não foi de graça. Essa é a evidência da palmeira e do cedro. Não é de graça. Há um preço. É por isso que é conquistada às vezes a força. A nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra principados e tempestades. Antes de eu vencer uma luta aqui, eu venço ela aqui. É por isso que a Bíblia vai dizer em Isaías 40:31, os que confiam no Senhor subirão com asas como águias. Renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eles voam alto e vencem as suas batalhas lá em cima. Os que confiam no Senhor, ele não vence a batalha aqui, ele vence lá. Ele se renova. Caminha e não se fatiga. Olha para você ver o tanto de evidência que a palavra de Deus vai nos trazer como referência a respeito do que nós temos que ser em Deus. Amém? Você coloca sobre os seus pés, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Entenda que para eu ser forte, eu tenho aprendido isso com o Senhor, viu? Para eu ser forte, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de apanhar e treinar. É verdade? Para eu ser forte, eu preciso entender que eu estou fraco. Como é que eu evidencio que eu estou fraco? Quando eu apanho. E quando é que eu fico forte para não apanhar tanto mais? Quando eu treino. E como é que eu treino? Quando eu me sacrifico para atingir o propósito e o alvo que eu preciso. Amém? Glória a Deus por isso.